Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estava pensando aqui com os meus botões. Mentira, que nem botões nessa roupa eu tenho hoje. Mas eu lembrei que eu não tinha feito um vídeo ainda falando sobre como foi o meu início de vida aqui. Como foi chegar aqui, como eu me senti, as sensações boas e ruins que eu tive, que no início não foram assim muito boas, foram mais difíceis. Então hoje eu vou falar um pouquinho como que eu me senti lá e no finalzinho como que eu me sinto hoje e faria de novo. Acho que sim, vamos ver. Então logo que eu mudei pra cá, a gente mudou, acho que foi em novembro, se eu não me engano. Novembro é o pior mês para se mudar para a Suécia. É um mês que chove praticamente todos os dias, já está bastante frio porque é praticamente iniciozinho ali do inverno. Então, eu achei horrível ter que sair todos os dias de casa com guarda-chuva. Quando saía, porque era tão frio para mim que eu não queria sair de casa. Eu sou carioca do Rio de Janeiro. Eu sei que se tiver um carioca aqui vai dizer: "Você não é carioca, você é de Niterói". Mas eu sou do Rio, eu sou carioca da Clara. E lá é muito calor. Assim, nos verões do Rio de Janeiro pode fazer até 40 graus. Eu já estive lá uma vez de férias, depois que eu saí do Brasil, e pegamos 42 graus. Então, chegar aqui com temperaturas baixíssimas doía assim na pele, né? Então, quando eu fico lembrando das sensações que eu tinha, era que o frio, ele doía nos meus ossos. A sensação real era como se tivesse alguém com um espeto, assim, ó, apontando nos meus ossos, enfiando nos meus ossos de tanto que doía. Eu vivia com dor no corpo no início, assim, era muito difícil essa sensação para mim. Eu me sentia cega nos lugares que quando eu saía para visitar algum lugar, era como se eu não enxergava, porque eu via um monte de letras, palavras em tudo quanto é lugar e não entendia absolutamente nada. Aqui na Suécia, como eu já falei em outros vídeos, todo mundo fala inglês, mas eu não falava. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia nenhuma outra língua. E mesmo apesar de todo mundo falar inglês, tudo está escrito em todo lugar em sueco. Então, e eu achava assim também, a sensação é que eu nunca ia aprender aquela língua, porque eu achava tão difícil e tão diferente de tudo que a gente conhece, que eu ficava muito chocada com aquela língua. Tanto quando eu ouvia, quando eu via, né, a grafia dela escrita. Eu observava tudo o tempo todo. Como eu também não tinha essa possibilidade de diálogo, né, com as pessoas, porque como eu disse, eu não falava sueco e meu inglês era tipo muito the books on the table. Hoje eu falo intermediário, voltei a estudar agora, mas ainda assim não é fluentaço. Meu sueco é muito mais fluente hoje do que o inglês. Eu me sentia burra, tinha momentos que eu me sentia inferior às outras pessoas, porque eu falava, poxa, todo mundo fala inglês, menos eu. Então, teve muitas fases, assim, muitos períodos em que eu estava em baixa, sabe? Porque a minha autoestima estava muito baixa. Eu sou uma pessoa muito social, eu gosto muito de conversar com as pessoas, falar, estar sempre em contato. E quando você tem essa barreira da língua, é muito difícil. Com o meu marido não tinha esse problema, porque, para nossa sorte, ele já falava português, então a gente se comunicava no português. Mas eu fico pensando também, eu pensei muito naquele período, pessoas que começam a se relacionar com um estrangeiro e mudam para o país dele e eles não têm uma língua em comum para se falarem. Como que deve ser difícil e frustrante o dia a dia. Eu acho que deve ser isso, porque para mim era, não com meu esposo, porque a gente se comunicava, mas com as outras pessoas em volta, até mesmo com meus enteados. Meu marido tem 2 filhos e eu não conseguia me comunicar com eles como eu gostaria. Eles me ajudaram, inclusive, com o sueco, assim, bastante. E foram muitas frustrações, assim, no início de vida aqui. Ainda nessa fase, né, dos sentimentos não tão bons, eu acho que foi a primeira vez que, de fato, eu senti assim um vazio do tamanho do mundo e eu percebi que, de fato, eu estava num entrelugar. Esse entrelugar que eu chamo
é um lugar intermediário entre a minha cultura, a cultura do outro, entre as minhas experiências, as experiências do outro, entre o que eu sei, entre o que o outro sabe. Era uma sensação assim muito de impotência que eu tinha, e foi ali que eu entendi que era o momento de decidir se eu ia reafirmar, né, que eu sou uma pessoa brasileira, de outra cultura e que tenho outros valores, ou se eu ia tentar entrar no flow, porque aqui, vivendo no exterior, nesses anos todos, eu percebi dois tipos de pessoas, que são as pessoas que não importa onde elas estejam, sabe, a cultura delas, a origem delas vai ser sempre ressaltada, elas vão fazer questão disso. Mas eu conheci um outro grupo também que a cultura deixa de importar, os familiares não importam mais. E foi ali que eu senti, em 2013, primeiro ano que eu mudei para cá, que eu precisava decidir também o que eu queria, qual linha eu ia seguir para minha vida desde então, já que eu tinha mudado para um lugar tão diferente. Para quem já me acompanha que sabe, quem não está chegando agora vai saber, eu morei em Portugal durante 3 anos quase com o meu marido. E lá eu não sentia essa coisa de estar no entre-lugar, da cultura ser tão diferente, porque no fundo, no final das contas, eu acho que Portugal não é assim tão diferente do Brasil. Eu falo em termos, né? A gente tem a mesma língua, comida, você acha comida brasileira, restaurantes brasileiros, produtos brasileiros em qualquer esquina. Às vezes, dependendo da região que você vá, você ouve mais português do Brasil do que português de Portugal, lá mesmo. Então eu não sentia lá. Lá eu me sentia. Eu sabia que não era a minha casa de origem, mas eu me sentia relativamente em casa. E aqui foi um salto muito grande nessa questão da minha existência, assim, foi quando mais forte eu começou a bater questões existenciais em mim. Eu não entrei em depressão, não foi nada disso, mas eu comecei a refletir sobre algumas coisas que eu não pensava antes. E daí eu decidi, né, bem consciente, que para mim manter a cultura brasileira viva dentro de mim e também na comida que eu como na minha casa e encontrar amigos e fazer tudo, que isso seria primordial, indispensável e que eu não abriria mão disso. E foi assim. E quando meu marido e eu decidimos que a gente ia ter filho de fato, mesmo antes de engravidar, eu deixei claro para ele que para mim era muito importante que o nosso filho ou a nossa filha tivesse meu nome, meu sobrenome, porque aqui na Suécia ainda é comum, em algumas famílias tem tradição dos filhos receberem o nome do pai e não da mãe. Então eu falei que eu queria que Sofia tivesse o meu nome também, porque no Brasil é mais comum as crianças não terem o nome do pai, mas da mãe todas têm. Então ele concordou. Eu falei também que eu ia falar só português com ela, independente de onde estivéssemos e de com quem estivéssemos. Então, mesmo quando estamos com a família dele, ele traduz para ela, para a família, em sueco para que eles entendam algumas coisas, mas eu não falo sueco com ela, até porque eu sou professora de português, eu ensino língua materna, e eu sei que se nós pais misturarmos as línguas, a criança ela vai escolher no momento que for mais fácil para ela. E obviamente, Sofia mora na Suécia, o sueco vai ser o mais fácil para ela dentro de pouco tempo. Então, voltando aqui, né, nesse meu raciocínio de coisas que foram acontecendo e como eu fui me sentindo, eu escolhi manter o Brasil dentro de mim, independente de onde eu estivesse e com quem eu estivesse. Uma coisa que eu quero falar aqui com vocês, compartilhar de algum modo, né, é que muitos de vocês, às vezes, quando fazem comentários, ou nos meus vídeos, ou no vídeo de outras pessoas, não sei se talvez vocês pensam que a gente não vai ver, não vai ler, ou que não vai ficar feliz, ou que não vai se ofender. E sim, isso acontece. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma pessoa que me escreveu lá numa foto minha do Instagram. Se você ainda não está no meu Instagram, vai lá e me segue, vai aparecer aqui, porque lá eu sou mais ativa do que aqui no YouTube. Então essa pessoa escreveu, né, dizendo que tinha acabado de conhecer o meu canal, que gostou muito e que ele esperava que eu não perdesse a minha essência, porque ele já viu muitas pessoas que começaram aqui nessa vida do YouTube e tudo mais, redes sociais, e depois perderam a essência.
E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Porque eu sempre pergunto pra minha mãe. A minha mãe é meu referencial, sabe? Eu pergunto pra ela: mãe, você acha que eu mudei muito nesses últimos anos? Mãe, a minha mãe é o meu referencial. Ela vai me dizer, sabe, se ela acha que eu tenho uma postura arrogante ou coisa do gênero, porque ela própria disse pra mim que o medo dela quando eu saí do Brasil era que eu mudasse com a família e com os amigos, que eu mudasse, sei lá, a postura ou o que quer que seja. E pra mim, a forma que eu encontrei, sabe, de não perder a essência e de manter a minha brasilidade, que eu gosto realmente, eu acho que é muito legal ser brasileira, foi o fato de eu lembrar diariamente de onde eu vim e onde eu estou. Então, esse é um exercício que eu faço diariamente, porque eu detesto gente arrogante. Então, se eu não gosto de gente arrogante, eu não posso me tornar um ser arrogante também. Então, não se preocupem, vocês que estão preocupados com a minha essência. Ela tá aqui ainda sobrevivendo firme e forte nos últimos 10 anos. É obviamente que eu mudei muitas coisas, eu aprendi muitas coisas, porque a gente precisa aprender, né? Se você vive numa outra cultura, você tem que assimilar também coisas daquela cultura para a tua sobrevivência e crescimento pessoal. Então aqui eu já fiz vários cursos, eu já conheci várias pessoas, eu já viajei, conheci países diferentes, culturas diferentes e obviamente que isso também interfere em quem eu sou, no meu modo de estar no mundo, mas a essência está dentro da gente, né? E a gente não perde quem era uma pessoa boa no futuro e se tornou má agora, na verdade ela sempre foi má, porque quem é bom é bom, eu acredito nisso. Tem um versículo da Bíblia que eu amo, que fala que se os seus olhos forem bons, tudo, né, será bom, tudo que você vê será bom. Então era isso que eu tinha para esse vídeo, gente. Muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho como que eu me senti aqui. E só para resumir, para vocês não ficarem pensando: ah, coitadinha, tadinha, passou por isso tudo. Não, eu tô muito feliz hoje. Foi muito importante ter passado por tudo que eu passei até hoje. Eu valorizo muito cada etapa da minha trajetória. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Eu quero chegar muito mais longe ainda. E eu não estou sentada com a bunda no sofá esperando acontecer. Eu estou trabalhando para isso. Eu amo viver na Suécia. A Suécia é um país maravilhoso. Para minha filha, então, não tem nem palavras para dizer. Mesmo para mim, se quiser crescer como pessoa, ser humano e tudo mais. Então, eu estou muito feliz. Eu só compartilhei com vocês porque eu quero ser sincerona aqui, sabe? Quem me vê muito bem hoje não foi assim sempre, mas é possível vir de onde eu vim, chegar onde eu estou, para todo mundo que tenha trabalho e força de vontade. Deixa seu like nesse vídeo se ainda não deixou, se inscreva no meu canal se ainda não está inscrito. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!